Já estamos de volta com Hora Geral. Bom, durante o intervalo a gente continuou conversando aqui com o Dr. Conforte. O Anderson está preocupado porque ele está com uns pesos acima, uns quilinhos acima, né? Mas já fez aqui uma consulta muito rápida. O Carioca também quer saber se pode correr na praia. É todo mundo preocupado com a saúde. E a Juliana Camargo, Dr. Conforte, de São Vicente, faz a seguinte pergunta: a partir de quantos anos a pessoa deve começar a ter o acompanhamento de um cardiologista? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu diria o seguinte: você ter um segmento médico durante o transcorrer de toda a sua vida é importante. A criança é assistida pelo pediatra, que se evidencia algum problema cardiológico, encaminha prontamente para o cardiologista e assim ele dá seguimento ao atendimento. Tem o cardiologista pediátrico, né? Então nós temos esse tipo de especialista hoje. Temos na endocrinologia, em todas essas áreas, gente especializada no tratamento de criança. O adulto, ele deve procurar uma atividade física e tudo, mas antes seja avaliado, seja submetido a uma avaliação cardiológica para ver se não tem alguma arritmia, se existe alguma, porque a pessoa às vezes não sente, ela não se dá conta e ela tem hipertensão. Com 15 anos, 16 anos de idade, tem gente com 20 anos hipertenso. É mesmo, doutor? São jovens assim? Jovem. Eu tive uma vez, ainda na faculdade, nós estávamos na faculdade, e nossa idade na faculdade, o pessoal está com 20, 22 no máximo, 23, os que demoraram mais tempo, 25, 26 anos, mas prevalecia essa idade. Então a gente chegou a fazer a avaliação. Entre os alunos? Entre os alunos, entre nós, tinha gente hipertenso. E hipertensão não dá sintoma. Então, essa situação é importante. A pessoa tem que, no dia a dia, sair do cigarro. Cigarro é um veneno, principalmente para o jovem. O velho que está com as artérias coronárias todas entupidas, já não vai fazer diferença. Não vai. Mas o jovem, ele tem um prejuízo enorme com o tabagismo. E pode ter espasmo. Eu já tive paciente com 40 anos de idade com aneurisma no coração por causa de espasmo na artéria. Não tinha lesão absolutamente nenhuma na coronária. A gente teve que fazer o tratamento cirúrgico, tirar um pedaço do coração que estava dilatado por conta de um infarto devido a espasmo de artéria. E um espasmo de artéria não precisa você fumar um maço inteiro, não. 2 cigarros e tal. Eles constringem a artéria que ela fica 1/3 do que é o tamanho dela habitual, o diâmetro habitual. Então, é muito preocupante o cigarro como droga. Eu considero o cigarro muito difícil, inclusive, porque ela faz o indivíduo ficar apego àquilo, não consegue largar. Isso é porque às vezes fala assim, que nem uma cocaína. Eu fumo porque me tranquiliza, me deixa mais relaxado. Compra um bibloquê. Bibloquê? É aquele... porque a pessoa fica... o coco ioiô, arruma um negócio diferente para fazer do que ficar com aquele negócio chupando fumaça. Tinha um amigo, isso é uma coisa ridículo. Impressionante. E ele acendia um cigarro no outro. Aí eu falei, você fuma demais. Eu falei assim, não, na realidade, você pode ver que às vezes eu nem fumo todo, é que eu tenho que ter um cigarro na mão. Os dedos dele eram totalmente marrons, né? Porque ele acendia um cigarro na outra. Ou seja, o dia inteiro fumando, aquela pessoa que de madrugada acorda para fumar, pessoa que acorda, a primeira coisa, colocar um cigarro na boca. É um vício terrível. Então, eu prefiro que a pessoa se vicie a caminhar. Isso. Se vicie a ter uma alimentação saudável, tudo. Esse vício é interessante. Doutor Conforte, a Matilde Neri de Santos, a pessoa pode infartar sem ter hipertensão? Pode, porque, como eu comentei, nós temos esses 3 fatores iniciais: a pressão alta, o colesterol elevado e o diabetes como os mais importantes. Tem a herança, tem a obesidade, mas ainda tem a obesidade, a pessoa não ter atividade física, ela ser do sexo
masculino, que prevalece um pouco ainda. A mulher hoje aumentou muito a incidência da doença coronária. A gente chega a operar mulheres com 47 anos de idade na revascularização e sempre o infarto na mulher é um risco maior porque ela tem menos circulação colateral anatomicamente e isso aí dificulta um pouco a administração daquela isquemia que existe no coração. Então, são situações que a gente precisa, sim, nos preocupar com outros fatores, não é só a pressão alta. Doutor Conforte, o Marcelo Fontes de Santos, tomo remédio para a pressão há 20 anos. Que tipo de consequência deletéria essa medicação traz para o corpo? Não, ela não traz deletério. O deletério é ele parar. Tem que tomar o resto da vida. O que acontece com o remédio para pressão, colesterol, que geram, e para o diabetes, que são prescritos pelo médico e tal. Isso não é tratar uma pneumonia, que você trata a infecção e resolveu. Não, você tem que manter essa medicação. Eu costumo falar para os pacientes, quando eu paro? O dia que você morrer. O dia que morrer, você para. O que acontece? Nós vamos mudar, por vezes, a medicação, a dose, aumentar ou diminuir, agregar um ou outro medicamento que nos dê um melhor resultado, mas esse é uma coisa que o clínico faz com cuidado, para não se ter esse descontrole, né? Porque mesmo tomando remédio, se você não tiver um controle periodicamente sobre a pressão e tudo, você pode desencadear episódios de hipertensão. Doutor Conforte, muito rapidamente, tem mais perguntas, não vai ser possível o senhor responder a todas. O João Antunes de Santos, o estresse pode causar um infarto? Rapidamente. Sim. Está totalmente ligado, né? Totalmente, tem bem ligado. Hipertensão, espasmo coronário. Fator emocional também? Fator emocional, sem dúvida. Tem mais perguntas pelo 3041-6777? Temperatura. Sair do quente para o frio, um frio muito intenso. No Canadá já teve casos relatados, o indivíduo estava num restaurante, o carro disparou o alarme, foi sair do restaurante, esqueceu de se agasalhar, e teve um infarto. Isso, espasmo arterial. Então, essas situações são frequentes acontecer em ambientes assim de baixa temperatura, muito baixa temperatura. Doutor César Conforte, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer a sua participação e parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor desenvolve aqui na nossa região. E é interessante, é importante também, médicos como o senhor, que não tem medo de falar a verdade para que a população possa saber da realidade e, de alguma forma, lutar por melhoras. Eu acho que a crítica pela crítica não leva a nada. Nós somos, sim, uma região próspera, mas com gargalos que se perpetuam, e isso não é importante para a nossa região metropolitana. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui. As perguntas, até o pessoal que... Teriam mais perguntas, doutor? Tem mais perguntas, mas eu disponibilizo o meu e-mail, que é... Pois não? cconforte, com TI, cconforte... @globo.com, que é um e-mail pessoal meu. Para esse tipo de pergunta eu respondo, sempre que me solicitam, eu respondo aos pacientes e serve para ilustrar alguma coisa em termos de o que fazer. Tá certo. Doutor Conforte, muito obrigado. Continue um pouco mais aqui com a gente. Tá. Conversamos com o doutor César Conforte, médico cardiologista aqui no Hora Geral. Chegamos ao final de mais uma edição. Parabéns ao meu amigo Sérgio Martins, a Lia Pascoal, meu grande amigo Márcio Reboá, o professor Márcio Reboá, e também o Murilo Fará. O Murilo Fará, que é o filho do meu amigo Fabiano Fará, vai fazer uma festinha para 300 amigos. Ele depois vai dar um endereço para comentar. Murilo, vai na manhã, vem à noite aqui no Esporte por Esporte, que o titio Armando Gomes disse que tem um presente especial para você da Top Games, a top da Baixada. E um abraço também, meu grande amigo Paulo Alberto, pelos 20 anos do Radar Esportivo. Um abraço muito especial para você. E se você completa mais ano de vida, um abraço forte. Excelente semana e até amanhã às 7. Tchau.